ao nosso Deus, o Criador dos céus e a terra, mais uma vez, com alegria, com a pérola da graça, com a bendita esperança do nosso Deus, aonde nesta noite, meus amados, nós vamos entrar com uma palavra misteriosa, uma palavra que para os homens tem sido hoje preocupante as coisas de Deus, porque nós vamos entrar com a palavra sobre verdade ou mentira. Porque muitas vezes, amados, quando nós entramos dentro do texto da palavra, nós ficamos aqui imaginando quantas coisas o Senhor tem nos mostrado, quantas coisas o Senhor tem nos revelado e quantas coisas nós perdemos a oportunidade. Quando nós olhamos dentro do texto, do capítulo, do versículo, nós notamos coisas que o Senhor, a cada momento, Ele vai nos alertando para nós ter um entendimento. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, como Ele falava. Naqueles dias, a mente tinha que ser purificada, porque senão não entendiam. Até mesmo o meio de falar, o meio de se expressar. Hoje não. Há uma coisa muito preocupante. Porque nós vimos os homens aí em qualquer lugar que eu diga, amado, eles dão uma certeza da palavra. Uma certeza daquilo que eles dizem que é. Uma certeza daquilo que eles entendem. Você hoje, eu gostaria que você, meu amado, eu gostaria que você, pregador, eu gostaria que você que tem estudado a Bíblia, eu gostaria nesta noite que você pegasse uma caneta, um papel e anotasse cada palavra que vamos citar aqui. Palavras muito fortes, palavras impactantes para deixar alguém preocupado. Porque nesta noite eu quero te trazer uma palavra, aquilo que os homens dizem que nós somos descendência de Adão e que nós trouxemos o pecado de Adão. Nós vamos falar toda essa história aqui, que nós não trouxemos este pecado de Adão. Por quê, amado? Quando nós falamos que a lei de Moisés não era aperfeiçoada e que não podia ser melhor que a lei de Deus, as pessoas não entendem. Eu pergunto nesta noite, amado, segundo diz a palavra, os estudiosos, se você pegar no início da história, Deus primeiro disse que nós viemos do princípio da geração. Já começamos a entender. Deus fala, não é o homem, é Deus falando que nós, amados, os eleitos, viemos do princípio da geração, aonde Ele o criou. Começou por aí. Vamos à história. Mentira ou verdade? É essa história que eu quero dizer para você nesta noite. Olha aí, meu amado. Gênesis capítulo 1, já comecei a sentir a bênção do Senhor. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 e 27 e 28. Vamos à história. Gênesis capítulo 1, do versículo 26, do versículo 27 e do versículo 28, vamos à história. Mentira ou verdade? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Começamos que a Trindade estava aqui. A pessoa da Trindade estava já começando. Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre grandes animais de todas a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus, olha aí, amado, olha aqui de onde nós somos a descendência. Nós vemos da geração da primeira história de Deus, ou vemos pelaquela geração do homem que precisou de ajuda, de uma disjuntora, para que ele não tinha ainda realizado a obra que Deus tinha feito. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos lá. Olha aí, amado. Olha aí, abençoado. Primeiro que no início nós vamos pegar o aspecto da palavra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando ele começou, o Espírito de Deus. E ele começou fazendo luz, começou fazendo todas as coisas e os frutos. Depois ele tinha que colocar um casal, macho e fêmea. Está na tua Bíblia. Macho e fêmea, eu estou lendo aqui. Homem e mulher os criou, macho e fêmea. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 27. Vamos à história. Capítulo 1, versículo 28. Deus o abençoou, ele disse: seja fértil, multiplique-se, encha-se e submerja a terra. Enche-se a terra. Multiplique-se gerações. Multiplique-se vida. Capítulo 1, versículo 27. Este casal que foi criado no versículo 27. Homem e mulher. Aonde está essa história? Começamos aí. Com quem? A quem ele estava multiplicando aqui? Animais? Porque primeiro foi criado um casal. Não é o segundo Adão e Eva. O primeiro foi macho e fêmea. Homem e mulher os criou e disse: multiplique, enche a terra. Olha o que diz aí. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Vamos lá. Deus o abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhe: seja fértil, multiplique-se e enche a terra. Olha aí, meu amado. Eu pergunto agora, nós vamos para o texto. O contexto da história. Estamos no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 26, 27 e 28. Multiplique a terra. 27. Homem e mulher o criou. Deus, a sua imagem. Capítulo 2. Eu pergunto a você nesta noite. Capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Primeiro que você viu que multiplique-se a terra. Enche-se a terra. Eu pergunto agora aos abençoados, aos doutores, aos mestres da lei, aos estudiosos. Aonde que está escrito, onde eu vou ler agora, que Deus disse: multiplique a terra a este homem que vai ser criado? Primeiro que Deus formou a sua imagem. Homem e mulher, macho e fêmea, multiplique-se a terra, enche-se a terra. Capítulo 2, do versículo 7. Capítulo 2 de Gênesis, do versículo 7. Deus disse aqui: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser vivente. Vamos lá, meu amado.
este homem chamado Adão, já estava com a sua mulher ao lado? Não estava, porque aquele primeiro preparou, porque ainda não tinha achado a sua disjuntora. Aonde estava essa disjuntora, meu amado, que Deus não tinha achado? Se ele tinha criado no capítulo 1 do versículo 27, macho e fêmea, homem e mulher. Te pergunto, de qual a geração nós somos? Do casal que foi macho e fêmea no início, ou do segundo homem que estava esperando a sua disjuntora, a sua companheira, a sua amada, que seria conhecida como sua mulher, parte do seu corpo, sangue do seu sangue e carne da sua carne? Olha o mistério, meu amado. Pergunta aí aos abençoados doutores se eles conseguem ministrar o que eu estou ministrando a você. Pergunta aí, amado. Você não é desta geração não de Adão. Como que nós podemos dizer que somos pecador de Adão, se tinha uma geração anteriormente, um homem e uma mulher? Porque Adão não tinha sua esposa ainda, Deus não tinha achado ainda, porque olha o que diz aqui, amado, olha o que diz aqui, Deus, olha bem, olha o que acontece aqui, meu amado, capítulo 2, do versículo 20, assim o homem deu o nome a todo o rebanho doméstico, as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem não estava a mulher. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe respondesse. Então, Deus, não é o capítulo 1, é o capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez do homem cair um sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas e fechou-se o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e o levou até ele. E disse então, homem, esta sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque o homem foi tirado, do homem foi tirado da costela. Vamos lá, começamos nessa história. Então, aonde está escrito aqui que Deus disse multiplique a terra e enche? O segundo homem chamado Adão. Não está. É por isso que se eu continuar lendo, nós vamos entrar na história que ainda, meu amado, não tinha filho, não tinha nada anunciado. O primeiro casal, macho e fêmea, recebeu ordem de multiplicar e encher a terra. Mas o segundo homem, não. Era para dar nome aos animais, era para cuidar do jardim, não era para encher a terra, não era para multiplicar, porque ele não tinha sido recebido a ordem, multiplique, enchei a terra, porque ele não tinha companheira. Deus não tinha achado uma auxiliadora, Deus não tinha achado uma disjuntora, Deus não tinha achado a pessoa perfeita, Adão, ao homem, então tirou da sua costela. Olha aí. Vamos à história. Mas tem outra história, meu amado. Então vamos lá. Primeira história de Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou macho e fêmea, conforme a sua imagem. Capítulo 2, Deus cria um homem do pó da terra, já não foi homem, a sua imagem. Olha aí, meu amado, olha o mistério aí, olha aí, vamos lá.
Li para você capítulo 9 do versículo 1. Noé, com a sua descendência, que Deus falou lá no início. Deus não falou para Adão, ele falou para aquele primeiro homem e primeira mulher, criado à sua imagem. Vamos lá, meu amado. Então Gênesis disse que, capítulo 9, multiplique-se, olha aí, e enche-se a terra. Capítulo 9, versículo 1. Amado, momentos de muita atenção. Agora eu pergunto, esta geração foi a geração que foi pela vontade de Deus? Porque ele disse que desde o princípio, Efésios capítulo 1 do versículo 4, eu vou retrocedendo para nós entender essa história. Gênesis capítulo 1 do versículo 27, Deus criou a sua imagem, macho e fêmea, homem e mulher. Capítulo 2 do versículo 7, Deus cria um homem. E depois este homem recebeu uma ordem para cuidar dos animais, não para multiplicar e encher a terra. Olha aí, amado, a geração que você vê é desta geração de macho e fêmea do começo, ou é a geração de Adão, que os pastores dizem que nós vemos com a descendência de Adão, com o pecado de Adão? Amado, Efésios capítulo 1 do versículo 4. Olha o mistério aí, vai anotando aí, meu amado. Vai contemplando aí esta beleza da vossa santidade. Capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ah, meu amado, quer dizer que esta criação do mundo foi na criação de Adão ou foi na criação de macho e fêmea, a imagem do Deus vivo? A semelhança da sua imagem, porque nós estamos aqui trazendo a história escondida dos pastores. Nós estamos trazendo aqui a revelação da verdade. O Espírito que estava sobre as águas trouxe esse entendimento aos vossos corações. Vemos então, meu amado, vamos lá, trouxemos essa história. Desde a fundação do mundo, Deus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis da sua presença. Olha bem, não. Conforme o bom propósito da sua vontade. Amado, vamos a João capítulo 1, versículo 13. Está anotando aí, amado? Anota aí, meu abençoado. Se você disse que nós somos a descendência de Abraão, somos a descendência de Adão, somos a descendência de quem? Nós não somos do primeiro século, nós somos do século 21º. Não somos do primeiro século. Primeiro que nós somos gerados, não do pó. Nós não fomos gerados do pó. Ou alguma coisa está errada aqui, amado. Porque qual de vocês aí que estão aí saiu do pó? Ah, mas eu... Amado, Adão foi uma história. Adão tinha corpo, alma e espírito de fôlego. Não tinha espírito de plenitude, aquele que habita dentro de mim e de você. Agora, aqueles primeiros que Deus disse no início, capítulo 1, versículo 27, Deus diz que o Espírito de Deus movia sobre a face da terra. Então o Espírito estava preparando eles, porque ele disse aqui, ó, façamos o homem à nossa imagem. O Pai, o Filho e o Espírito estava lá, pessoa da Trindade, terceira Trindade. Vamos lá, meu amado. João capítulo 1, do versículo 13. Os quais, olha aqui, meu amado, olha o que disse aqui. Os quais
não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem? Capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, lhe deu o direito de se tornar filho de Deus. É por isso que ele contou. Ele conta dessa hora. Capítulo 1 do versículo 18 de Tiago. Olha aí, meu amado. Nós estamos torcendo toda a história. De onde você veio? Foi a decisão de Deus. Não foi a decisão do homem. Não foi a decisão daquele homem, Adão, que pecou. Que temos nós a ver com o pecado de Adão se Cristo na cruz removeu todo o pecado, removeu toda a lei, removeu toda a mentira. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiro fruto de tudo o que ele criou. Amado, você me pergunta agora, você é descendência de quem? Porque aqui, meu amado, desde o princípio da criação do mundo, como primeiro fruto de tudo que ele criou, nós viemos com a esperança e a perseverança como filho adotado por esse Deus. Amado, nós não viemos da vontade de Adão, nós não viemos da natureza de Eva, mas há um relato do primeiro casal da Bíblia. Você, olha aí, meu amado, olha o mistério que está aí nesta noite maravilhosa, uma noite que eu tenho trazido para você, mentira ou verdade? Olha os mistérios, meu amado. Primeiro que nós não somos, nós não podemos trazer aqui todas as palavras que estavam anunciadas, podia ser antes da cruz, mas depois da cruz, amado, nós não somos descendência de antes da cruz. Antes da cruz era uma história. Antes da cruz tinha relatos, tinha parágrafo, tinha coisas duvidosas dentro dessa palavra. Você viu aí o primeiro casal, Gênesis capítulo 1, versículo 27. O segundo homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos à mulher, onde é que está a mulher agora? Para nós não se perder. A segunda mulher que estava neste relato aí, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, depois, e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne, e o homem e a sua mulher vivam nu, e não se sentiu envergonhoso, porque aqui ele estava falando a outra mulher, não é a primeira mulher, amada, porque aqui a primeira mulher ele já tinha criado. E mais uma que eu trago aqui, meu amado. Deus, olha aqui, Deus amado, colocou este homem, olha o que ele disse aqui. Esta é a história da origem do céu e da terra, no tempo em que foram criados. A história, porque aqui diz a origem da humanidade, ou seja, em outras palavras, ele disse aqui, amado, olha o que ele diz em outras palavras aqui. Em outras palavras, ele traz essa história. A formação do Jardim do Éden, ele não tinha formado nada ainda. Ele não tinha, antes da história deste homem Adão, não tinha frutos. Antes dele fazer o primeiro casal, ele já tinha feito tudo. Depois, amado, ele colocou este homem que nós estamos olhando aí, para que este homem, amado, olha, este homem
colocou o homem que formará, então o Senhor Deus lhe fez nascer do solo todos os tipos de árvores. Ele não tinha feito, não. Antes de criar o casal, ele não tinha feito? Aí está o mistério, mano. Porque precisa entendimento, precisa uma sabedoria. Quando nós falamos que nós não viemos com a descendência daqueles do antepassado, que nós somos mudados. Ou pergunta, amado, depois do dilúvio, Adão continuou vivo? Ou Noé, que seria a descendência do primeiro casal, da primeira imagem, a semelhança do Deus vivo? Aí começou, amado. Porque segundo nós olhamos dentro do texto, Deus, amado, tinha falado para o primeiro casal: multiplique-se e enche a terra. Mas para Adão ele não falou, nem para sua mulher. Ou falou, aonde está escrito, meu amado? Aonde está escrito dentro desta verdade, que eu digo mentira ou verdade? Porque é aí que você pega a mentira dos homens, sem entendimento, com a mente voltada a, olha bem, a benefícios de lucro, mas não ensinar a verdade. Eu estou dizendo aqui, amado, eu estou, olha, amado, eu fui preparado, como o Senhor diz, ministro de uma nova aliança, embaixador de Cristo, na realidade, meu amado, trazendo a esperança de uma vida eterna, não para condenar, porque Jesus veio para salvar e não para condenar. E Deus também, amado, nunca tentou ninguém. O Pai disse que é o contrário, Ele trouxe conhecimento e sabedoria aos filhos. Então você, meu amado, que é pregador, você que é o ouvinte, você que é filho, adotado, da graça, da bênção e da misericórdia de Deus, você é filho, fruto do primeiro amor criado na geração. Você, olha, tem alguma coisa aí que, olha o que diz aqui, nós vamos entender melhor. O primeiro casal, amado, Deus não falou sobre a árvore da vida, a árvore das ciências do bem e do mal. Ele não falou. Coma tudo. Ele não disse, desta não comerá. Deus não disse esta palavra ao capítulo 3 do versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir-se. O primeiro casal, meu amado, do capítulo 1, versículo 27, tem alguma palavra que diz? Ou Deus se enganou? Porque quando Jesus fala que não tem batismo nas águas porque ele batiza com fogo e espírito, se enganou. Quando Deus diz que o Filho disse que não coloca óleo em ninguém, se enganou. Quando Jesus disse a tua fé te salvou, não é a fé do homem dizendo eu te coloco a mão, eu te coloco óleo, eu te consagro. Jesus ensinou a consagração pelo Pai, o selo da promessa mediante o Espírito do Deus vivo. Que maravilha! Olha o versículo 16, capítulo 3, versículo 16. A mulher, olha, ela declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na sua gravidez. Com sofrimento você dará luz, filho, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A história está aqui, amado. Deus não falou para o primeiro casal o que ele falou aqui. Colocarei inimizade entre tua semente e a semente da mulher. Amado, olha o que diz versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Deus não falou para o primeiro casal. Ele disse o primeiro casal, macho e fêmea,
homem e mulher, multiplique e encher a terra. Mas para esse homem, Adão, que ele olha bem, estava à procura de uma disjuntora, de uma auxiliadora para estar ao lado dele, que tirou da costela, ele disse no capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este fará sua cabeça, ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quem será essa? O fruto. O Senhor veio, o Senhor todo soberano, ele veio, amado, para dar um esclarecimento, aonde o primeiro fruto deste amor, o primeiro fruto da verdade, o primeiro fruto que o Senhor criou, ele disse assim: toda boa dívida, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, olha bem, como sombra de inconstante, por sua decisão, ele nos gerou, nos gerou pela palavra. Vimos que João capítulo 1, versículo 13, 12 e 13, para você entender o que eu estava falando, que veio mediante, não foi por homem, não foi por decisões de homem, foi por decisões de Deus. E somos fruto de tudo que ele criou desde o início da geração. Fruto de tudo que ele conquistou. Tudo que ele conquistou verdadeiramente através do seu Filho. Naquela cruz, meu amado, aconteceu um mistério. Naquela cruz, meu amado, ele entregou tudo por nós, para que nós fosse abençoado, para que nós, meu amado, trouxesse o entendimento da sua verdade, aonde, meu amado, a verdadeira esperança do Deus ao qual nós servimos não é decisão do homem, não é criação daquilo que eles fazem, mas ao contrário. Olha bem, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fosse santo e irrepreensível diante dele, em caridade, em amor, em fidelidade. Amado, esta palavra nos traz um conhecimento tão grande. Por que, amado? Porque nós temos a certeza de tudo o que o Senhor fez por nós, nos preparando, nos elegendo, nos fazendo um vencedor e não sendo escravo do homem, na mentira, tudo aquilo que o homem tem mentido, trazendo coisas que não está, meu amado. Olha o que diz: em santidade e justiça diante dele todos os dias. Aqui, amado, nós vimos aqui, por sua decisão, meu amado, ele trouxe esta esperança a nós. Por sua decisão, ele abriu nossos olhos, para que nós não vivêssemos mais, amado, segundo os costumes humanos, mas segundo a vontade de Deus, que quando ele relatou essa história, amado, que eu li a você, a história da humanidade, não somos aí, meu amado, a descendência de Adão de maneira nenhuma, porque você veio depois da cruz, você não veio antes da cruz. Às vezes, amado, é o que nós perguntamos aqui: qual homem, amado, que chegou 150 anos hoje, que você viu falar, que os antepassados viu falar, a não ser aquela geração da primeiro século, como nós vimos, Noé 600 anos, vimos aí Enoque andando 300 anos com Deus, meu amado, Matusalém vivendo 969 anos, Adão, que teve seus dias multiplicados. Mas hoje, amado, nós estamos aí com esta realidade. Não somos, meu amado, não somos gerações do primeiro macho e fêmea, ou
do segundo homem que não tinha achado uma disjuntora ou decisões de Deus. Aí está na terra, meu amado. Mas somos uma decisão de Deus. Vemos com esta grande alegria de multiplicação de vida, graça, vivendo em graça. Não, meu amado, na governância de homem. Não. A cada dia que nós se reunimos aqui, é para te trazer a esperança. Eu tenho vidas aí, amados, que nós temos orado aí. Temos aí nossos amigos da live. Temos aí, meus amados, que estamos orando aí para a cidade de Belém, a cidade do Pará. Estamos aí, meu amado, com vidas que nós não estamos aqui para enganar. Este trabalho que estamos aí reunidos como igreja, nós não se reunimos numa igreja, mas se reunimos como igreja para trazer para vocês aquilo que Deus tem colocado a nós, sendo encontrado em forma humana aquele homem, mas olha, se humilhou a si mesmo, amado, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais altas posições e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes: o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Que ele disse: mediante a tua fé, mediante a tua esperança, Deus está contigo. Deus vive no teu interior, porque você é a casa do Deus vivo. Você é o santuário do Deus vivo. Você é o templo ao qual Deus tem trabalhado. Meu amado, nesta noite, nós temos a convicção da esperança, da plena confiança no Cristo, do que Ele fez. Do que Ele fez, amado. E que hoje nós, amado, com a mente voltada a Deus, com uma mente purificada, com a mente relatada, justificada, trouxemos a você, sem babalachúria, sem enrolação, sem ultrajar o Espírito da graça, sem ocultar a verdade, porque a verdade está sendo revelada. Cada dia, meu amado, tem sido revelados os mistérios. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Deus não precisa de sofrimento de ninguém. Deus não precisa de escravizar ninguém. Deus os libertou através do seu Filho. Hoje, quem fala é o Pai. Quem transmite a você é o Pai. O Deus amado, o Deus ao qual nós servimos. Olha o que diz esse Deus amado, esse Deus ao qual nós temos a esperança na nossa vida. Um Deus que é inabalável, um Deus que é capaz de fazer aquilo que nós não imaginamos. Ele, amado, é o Deus que reconcilia, que faz coisas além do que nós podemos imaginar. Deus amado, Ele te traz o conhecimento, a sabedoria, porque Ele, amado, é que fala, é Ele que intercede, é Ele que, meu amado, traz o conhecimento a nós. Ele, amado, Ele ensina como se portar na sua presença. João capítulo 14, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 14, Ele nos guia. Olha, Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 4, Ele, olha bem, Ele comissiona a nossa vida. Ele nos dá ordem, olha, Ele age, Ele intercede, Ele fala, amado, Ele dá vida, Ele nos dá entendimento, Ele testifica, Ele testemunha, Ele é onipresente,
Ele é onisciente, Ele é a verdade, Ele é a santidade, Ele é a vida e Ele é a sabedoria. Ele é a criação, Ele é a inspiração e Ele gera. Amado, a regeneração, a transformação é feito por esse Deus. Estamos aí, nossos amados, Kátia Silene, estamos aí, Natália, estamos aí, nossos vizinhos, Elisa, Beth, Ronaldo, Dalva, Viviane, Vânia, Mendes, Virgínia, Leila, Silvia, Anderson, Arley Machado, Edson Nunes Campo, Sérgio Luiz Rosseto, sua família. Eu vou dizendo aqui, a família está incluída, meu amado. Quando eu falo aqui um nome, a tua família está incluída, a tua família está sendo abençoada. Basta a tua fé. Eu leio, mas a fé é sua. Eu explico aqui, mas a esperança é sua. Deus, meu amado, nesta noite, nos tem dado um conhecimento. Aí, meu amado, eu apresento nossos amigos da cidade de Belém, lá do Pará, lá de Brasília, lá de Porto Alegre, lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, lá de Uruguaiana, lá de Erval Seco, lá de Seberi. Temos aí, amados, que nós não, se nós começarmos a citar nome, meu amado, nós vamos ficar aqui. Mas eu quero dizer a você, prossiga para o alvo, na verdade, na beleza da tua santidade. Seja impactado pela verdade. A pergunta que não se cala, aonde os abençoados têm falado, qual a geração nossa? A geração do capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 7, João capítulo 1, versículo 13, ou Tiago capítulo 1, versículo 18. Decisões do primeiro fruto da criação que Deus fez somos nós. Podemos levantar esta bandeira e dizer: Senhor, se o Senhor é com nós, quem será contra nós? Tenha essa convicção, meu amado, na tua vida, na tua família. O que eu te digo a você aqui é que a esperança da perseverança de Deus está na tua vida, como o Senhor tem me mostrado a mim. E eu não posso dizer que Deus me revelou para dizer para você, não. Eu estou lendo aqui o que Deus revelou no passado, mas que hoje você, como embaixador, tua esposa como embaixatriz, você como ministro de uma nova aliança, teu corpo revestido do Espírito. Olha, esse Espírito que está revestido aí é incomparável, é inabalável, é justo, é perfeito ao Senhor. Amado, quando nós falamos aqui gerações de Deus, decisões de Deus, a decisão dele, é que quando aquela grande pérola da esperança se une, nós não sabemos de que lado. Estou aqui apresentando nossa amada da cidade de São Vicente do Sul. Aí está, e lembramos aí, Tatiane, da cidade de São Vicente do Sul. Estamos aí, a Andriele, estamos ali também, a sua mãe está ali reunido. Estamos orando pela Tayane, que tem pedido oração, Tayane Martins, seu esposo, suas filhas, seus filhos, sua família em geral. Estamos orando aí na cidade de Caciqui, também para minha família que está lá, meu primo que tem compartilhado aí conosco várias vezes, nossos amigos aí da live, Mano Gás, amados, esses abençoados que têm tido conosco, e nós queremos orar nesta noite. Guarda aí, amado, mentira ou verdade é o título desta palavra. Amém? Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso,
Mais uma vez nesta noite, Paizinho amado, estamos na Tua presença para Te agradecer por este momento abençoado, Pai. Por esta vida agora, que está hospitalizada, que estão passando por prova, Pai. Esses que o Senhor tem guardado, tem livrado, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha vida, a vida da minha família, da Maria Helena, da Ana Clara, Paizinho amado, a família em geral, Senhor. Neste momento, Senhor, com meus filhos em gerais, eu coloco em Tuas mãos. Aquilo que o Senhor tem feito, o homem não pode desfazer. Te apresento num hospital, numa cadeia pública, te apresento nos orfanatos, os bairros da cidade de Uruguaiana, esses bairros afora, Senhor, essas cidades afora, esse universo que é criado por Ti, Pai. Neste momento, nós temos a esperança de uma vida que o Senhor tem nos montado com alegria. Somos formados, decisão Sua, fruto do primeiro amor que o Senhor teve na criação. Por isso, Pai, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. E que neste momento, Senhor, nós se despedimos dos nossos amigos, dos nossos amados, os nossos abençoados, mas mesmo a Tua presença, Pai, que o Senhor vive ontem, o hoje e o eternamente, nos dê um sono abençoado, nos guardando, nós tirando, Senhor, toda preocupação, toda enfermidade. Pai, está aí a Natália, que está passando aí, Senhor, um momento difícil, mas difícil como, Pai, para nós é impossível que o Senhor não faça um milagre. Curas, que o Senhor não deixe, Senhor, que nada venha nos tocar, porque o Senhor está com nós, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o médico bem presente da nossa vida. Por isso te agradecemos e eu te agradeço, Senhor, por esses abençoados, por essas vidas que estão comigo aqui, onde o Senhor já está dando esperança de vida, cura, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Por isso, Senhor, se é da Tua vontade, continua conosco para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Até amanhã estamos novamente aqui com a nova palavra nova que nós dissemos que estava escondido, mas que está sendo revelado aos nossos abençoados. Uma pérola da graça a você. Boa noite, fique com o Todo Soberano. Amém.